Fernando Diniz deve ser o novo treinador do Corinthians e isso explica muito o atual cenário do futebol brasileiro. Parece que a gente vive um eterno looping. Pra quem não sabe, pouco tempo atrás, em dezembro, exatamente no dia 21 de dezembro, o Corinthians era campeão da Copa do Brasil em cima do Vasco no Maracanã. Ali parecia a consagração de Dorival Júnior no Corinthians. Treinador que havia chegado no Timão em abril de 2025, conseguiu levar o Timão a um título nacional de grande relevância contra o Vasco, inclusive de Fernando Diniz. Passados 4 meses, o cenário mudou, meus amigos. Fernando Diniz, que antes havia sido demitido do Vasco, agora deve ocupar o cargo de Dorival Júnior no Corinthians. Pois é, né? Que situação embaraçosa. O Corinthians tem um grande desafio pela frente: acertar no seu novo treinador. E a aposta, ao que tudo indica, vai ser bastante polêmica, porque Fernando Diniz, sendo de fato confirmado no Timão, é aquilo que grande parte da opinião pública que acompanha o futebol brasileiro há algum tempo fala. É uma aposta de risco. O Fernando Diniz acumula bons trabalhos, ele tem como grande ápice da sua carreira o Fluminense, que ele levou à conquista da Libertadores, trouxe o título da Libertadores pro torcedor tricolor, que fez muita festa, que conseguiu de fato ali resgatar aquele orgulho ferido lá em 2008, quando o Fluminense perde para a LDU dentro do Maracanã, e curiosamente o Fluminense é campeão contra o Boca Juniors no mesmo Maracanã, mas enfim. Depois dali, o Fernando Diniz ele começa a se atrapalhar um pouco na sua carreira profissional. A gente que imaginava que ali seria um divisor de águas pro Fernando Diniz deslanchar como um grande treinador, talvez até mesmo a nível internacional, as coisas não saíram como imaginado. Vocês vão lembrar que o Fernando Diniz ele assume a seleção brasileira, na época era até quase que unanimidade que a maioria das pessoas pensassem que ele merecia de fato estar na seleção, só que a própria condução já não foi das melhores. O Fernando Diniz inicialmente estava se dividindo entre o Fluminense e a seleção brasileira. Algumas convocações questionáveis, atuação irregular, derrota para a Argentina, enfim, o cargo pesou pro Fernando Diniz ali na seleção brasileira. E olha só como que o mundo do futebol é uma doideira. O Dorival Júnior vai suceder ele ali, porque a seleção brasileira tinha que tocar o seu barco. Então o Fernando Diniz, que em dado momento estava entre Fluminense e seleção brasileira, a seleção já não era mais uma opção. E no Fluminense, que era o seu porto seguro, o seu grande case de sucesso profissional, o Fernando Diniz se atrapalhou. Ele se afundou na própria ideologia, algumas escalações extremamente questionáveis, sendo teimoso com a escalação, com a permanência de alguns jogadores. O elenco do Fluminense, que já era envelhecido quando foi campeão da Libertadores, continuou numa decadência técnica, e o Fernando Diniz ele morre abraçado no Fluminense. Ele teve que ser demitido, teve que ser desligado, porque senão o Fluminense seria rebaixado no Campeonato Brasileiro. A campanha do Fluminense era vexatória. O Fluminense era um dos piores, se não o pior time brasileiro na época, com o Fernando Diniz. E o Fluminense recém-campeão da Libertadores. Que loucura, né? Dali em diante, o Fernando Diniz ele faz um trabalho muito rápido no Cruzeiro. Não dá nem pra gente, assim, ter um embasamento profundo, porque foi tão rápido, mas foi tão melancólico que, enfim, foi um tiro pela culatra. E depois disso ele assume o Vasco que já há algum tempo sonhava com o retorno de Fernando Diniz. O Pedrinho, que é o presidente do associativo do Vasco, gosta muito do trabalho do treinador, já falou publicamente várias vezes elogiando o Fernando Diniz. Então ele retorna pro Vasco, porque ele já havia trabalhado no Vasco na Série B, só que era um momento bem mais delicado do Vasco, o Vasco ele pressionado para subir de divisão. Agora ele chega no Vasco um pouco mais organizado, com um pouco mais de tempo para trabalhar, com um pouco mais de paciência, com a pompa de campeão da Libertadores, mostrando que de fato ele tem a receita do sucesso, e ali ele consegue fazer o Vasco jogar um futebol interessante inicialmente. O Vasco consegue deslanchar na tabela do Campeonato Brasileiro. Em dado momento, se especulava que o Vasco brigaria por vaga na Libertadores via Campeonato Brasileiro. Tem até aquela fatídica fala do Pedrinho, que via o Vasco como um dos 8 melhores times do Campeonato Brasileiro. E, dado momento, as coisas param de andar. O Vasco começa a perder, começa a jogar mal, mas existia aquela expectativa. O Vasco na Copa do Brasil tá chegando lá. Então, se valer a pena, se a gente for campeão da Copa do Brasil, vai ter valido a pena abrir mão do Campeonato Brasileiro. Acontece que não foi uma coisa nem outra, rapaziada. Quando o Vasco chegou na final, o Fernando Diniz ele foi engolido pelo Corinthians. A primeira partida, o Vasco ainda sai da Neoquímica Arena com uma grande expectativa de decidir em casa, trouxe um empate de São Paulo, mas o Dorival Júnior mostrou que entende muito de Copa do Brasil. O Dorival Júnior já foi campeão com o Santos lá de Neymar em 2010, tinha sido campeão da Copa do Brasil com o Flamengo em 2022, campeão com o São Paulo em 2023 e depois ainda conseguiu ser campeão com o Corinthians em 2025. Dorival Júnior conseguiu de fato fazer um grandíssimo trabalho inicialmente, mas também começou a oscilar. O Corinthians, que estava numa lua de mel com seu torcedor, campeão de Copa do Brasil, aí começa o ano sendo campeão da Supercopa do Brasil em cima do Flamengo, que tem um peso muito grande. Daqui a pouco patina no estadual, perde aqui, perde ali, cai para um time menor. O Campeonato Brasileiro as coisas não andam e, enfim, a gente chega nesse ponto de encontro. Fernando Diniz Fernando Diniz contratado pelo Corinthians e o Dorival Júnior demitido. O futebol brasileiro pega suas peças, né? Torcedor corintiano, eu quero saber a opinião de você. O que você acha disso? Você aposta que Fernando Diniz vai ter sucesso lá no Corinthians? Será que, de fato, o retorno de Fernando Diniz ao futebol de São Paulo vai dar certo? Ele já trabalhou no São Paulo, conseguiu ir bem em dado momento, mas
enfim, não deixou saudade. No Santos também foi muito aquém. E agora, quem sabe, no Corinthians seja a sua maior vitrine no futebol de São Paulo. Então, boa sorte, Fernando Diniz. Estamos aguardando de fato o comunicado, tá? O Corinthians oficialmente ainda não comunicou a chegada de Diniz. E esse anúncio pode ser a qualquer momento, pode ser hoje, pode ser amanhã, enfim. Mas imagino eu que vai ser o quanto antes, né? Porque a temporada não para. Os jogos vão aí acontecendo e o Corinthians precisa de um novo treinador, correto? Mas enfim, é isso. Se você ficou até o final desse vídeo, comenta aqui o que você acha do Fernando Diniz. Deixa seu like no vídeo, se inscreva no meu canal, porque eu sou o Gabriel, esse é o Papo Boleiro e todo dia a gente fala de futebol por aqui.